E aponta, tá certo? Ele aponta no sentido oposto ao vetor radial, né? Aqui está uma esfera R constante, tá certo? Está o centro. Então o gradiente aponta assim, né? Porque a função f, que é a função f1 sobre r, diminui para cá, né? E ela aumenta para cá, certo? R aumenta, ela enfraquece. Então a f aumenta à medida que você diminui o tamanho de R, né? Então faz sentido, certo? Muito bem. Então temos aí o operador nabla, né? Próxima operação diferencial que a gente comentou é o divergente de um vetor, certo? Ok. Muito bem. Próxima operação diferencial é o divergente, né? Como o nome estava dizendo, né, o divergente é uma operação que determina se um campo vetorial tem propriedades desse tipo aqui, né? Fontes, né, de linhas de campo, tá certo? Ou sumidouros, né? Solvedouros de linha de campo, né? Ou seja, campos que têm essa característica, por exemplo, o campo eletrostático tem essa característica, cargas multiformes geram linha de campo, cargas positivas geram linhas emanando de um ponto, e carga negativa, linhas convergindo para esse ponto, certo? Então, uma medida de saber se há divergência ou não é você tentar determinar se você, rodeando esse ponto com uma superfície fechada, há fluxo, certo? Saindo ou entrando em torno do ponto. Então, a definição divergente, que condiz com esse tipo de propriedade, né? Você medir geralmente esse tipo de coisa, né? Tentar ver se você tem um volume aí pequeno, né? À medida que esse volume tende a zero, certo? Se no limite existe essa medida aí, né? Então a gente define o divergente, né? Digamos, divergente de um campo vetorial F, como sendo um processo limite, né? E quando o volume tende a zero, do fluxo, né? Você tem aí, deixa eu aumentar um pouquinho a superfície, o volume, tá? Você tem aqui um volume ΔV, né? Tem uma superfície finita que limita esse volume sigma e um elemento de área, tá certo? Para fora aí da região, tá certo? Você calcula o fluxo de F para fora da região, que é o de FDS, divide pelo volume no limite, isso aí deve dar o divergente, né? Em algumas situações, o divergente dá zero, quer dizer, o fluxo líquido é zero, não existem pontos de criação de sumidor de linhas, certo? Então o campo está simplesmente passando, né? Se foi gerado em algum lugar, está passando, você calcula o fluxo, dá zero, que entra e sai, né? Observem também o seguinte, nessa definição divergente, né, se a gente fizer a análise dimensional dessa definição, você tem unidade de campo, né? Se você for fizer a análise dimensional, né, dessa operação divergente de F, você tem dimensões de unidade de campo, unidade de F, né? Área sobre volume, unidade de comprimento, né? Obviamente, isso é uma operação diferencial que vai ser algum tipo de derivada, certo? Que vai ser gerado aí, que a gente precisa determinar qual é, né? Que envolve as componentes de F. Vamos calcular, certo? Divergindo no sistema de coordenada curvilíneo arbitrário, né? Vamos ter uma expressão geral, né? Vamos admitir um paralelepípedo curvilíneo, digamos assim, né? Ou seja, as superfícies U constante, V constante, W constante, num sistema generalizado, são superfícies curvas. E elas formariam as faces de uma figura volumétrica, né? Quase um paralelepípedo, só que meio encurvado, ou seja, algo assim, né? Certo? Você tem aí algo assim, né? Pense a semelhança com o sistema de coordenadas esféricas, né? Certo? Cada face dessa é um pedaço de uma superfície coordenada, né? Certo? Deixa eu fazer isso em consonância com minhas notas de aula, certo?
Essa superfície da frente, por exemplo, certo? É uma superfície constante, né? Uma constante qualquer, certo? Essa de trás é outra superfície constante, né? Então você tem aí duas faces, certo? Então, o varia de um valor para cá, um valor diferencial, tá certo? A outra superfície seria a superfície V constante, uma dessas duas, tá certo? Na verdade, a gente não precisa muito se preocupar com isso, porque a gente vai calcular 6 fluxos aqui, dividir pelo volume, tá certo? Como o nosso sistema é um sistema de coordenadas cíclico, basta calcular o fluxo em duas faces. E sabendo essa expressão, a gente faz permutação cíclica e gera os outros fluxos. Bom, então o que está em jogo aqui nessa determinação do divergente é calcular o fluxo em 6 faces. Aqui tem as faces U constante, essa é uma delas, aqui tem outra, né? Aqui atrás, tá certo? Então eu vou fazer isso só para a superfície constante, né? E pegar isso e dividir pelo volume, tá certo? O volume dessa figura. Ora, se aqui é uma diferença, se daqui para cá, se aqui vamos botar isso aqui mais ou menos temporariamente de frente novamente, certo? Para poder ver mais ou menos o que você está falando aqui, né? Olhando aqui de frente das duas superfícies constantes do sistema, né? Tem uma superfície intermediária, passa mais ou menos pelo centro desse paralelepípedo, certo? Essa é a superfície U igual a U0, certo? Essa daqui vai ser a U igual a... Eu fiz as coisas de tal forma que eu divida pela metade, mais ou menos, mais um delta U sobre 2, certo? E aqui atrás temos a superfície U igual a U0 menos delta U sobre 2, né? Então a variação, a coordenada U varia de delta U entre a superfície anterior e a posterior, né? O comprimento diferencial daqui para cá, aqui tem um comprimento, né? Comprimento é H1 delta U, ou seja, repetindo, né? A variação de coordenada é delta U daqui para cá, dessa aqui até essa dá delta U sobre 2, dessa até essa dá delta U sobre 2, e a variação total é delta U. E o comprimento é H1 delta U. Então, o nosso paralelepípedo tem um volume diferencial, que é o que vai entrar no denominador lá, né? Delta V, que é o produto de 3 segmentos desses, certo? Então, cada um tem o seu H associado, então vai dar H1, H2, H3, delta U, delta V, delta W, certo? Então, nós já sabemos o nosso denominador, né? O denominador da nossa expressão, certo? Vamos saber agora o numerador, né? Então, vamos olhar aqui. Posso apagar, tá certo? Se refaz de novo. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Cadê? Certo? Muito bem. Então, vamos olhar as 3 superfícies, certo? Intermediária, né? E aqui tem a superfície da frente, né? U igual a 0 mais delta U sobre 2, U igual a 0 menos delta U sobre 2, U igual a 0, né? O fluxo de F associado a essa superfície aqui, U igual a 0, vamos chamar de φU, 0, certo? Eu poderia calcular esse fluxo de forma muito simples, uma vez que essa área é uma área diferencial, tá certo? Uma áreazinha pequena, né? Ele vai ser simplesmente a componente U do campo, né? Vezes a área, tá certo? A área ortogonal a o constante, que é o produto dos outros 2 segmentos, certo? H2, H3, delta V, delta W. Esse é o fluxo nessa superfície. Então, o que eu quero fazer é comparar o fluxo nessa em relação a essa. Eu vou usar essa como referência, certo? Então, vou dizer que o fluxo para cá seja φU2, né? E o fluxo na de trás para cá seja φU1, certo? Observe que eu quero o fluxo para fora. Eu quero menos φ1, na verdade. Mas eu vou relacionar φ1, que vai para o mesmo sentido, com φu, né? φ0. Então, o que nós temos aí? φ2